Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Pai, por esse momento. Que uma vez mais vamos receber do seu alimento espiritual para nos fortalecer no Espírito, para viver na sua vontade, o agradando. E para este propósito foi criada a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, para que através dos ensinos espirituais todos nós venhamos ser edificados no Espírito, na vontade do nosso Deus. Eu sou o pastor Heraldo, da Igreja Vida Cristã, em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Você, amado de Deus, é o nosso convidado para estarmos juntos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, edificando a sua vida na verdadeira palavra de Deus. Peço que você tenha em suas mãos a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, para que juntos venhamos estar meditando na palavra de Deus e tomando nota. E também para que você possa depois meditar uma vez mais no que será pregado, no que será dito. Peço que você tome nota do título da mensagem: O Reino de Deus e a Santidade. O Reino de Deus e a Santidade. Para que venhamos estar, amados de Deus, tomando posse desse reino, a santidade em nosso proceder é essencial. E vamos entender isso no decorrer da mensagem. Abrindo agora a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. E assim diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E a seguir Paulo diz: Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui, ele traz uma observação no verso 11. Ele cita aqui muitas obras da carne. E Paulo diz aqui que muitas pessoas na igreja do Coríntios viviam nesse proceder. Porque ele está narrando aqui. Se ele está narrando essas situações de carne, é porque na igreja de Coríntios, muitos tinham passado assim. Mas ele narra aqui no verso 11: Tais fostes alguns de vós, outrora, Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, ou seja, passaram a obedecer a palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz: Fazei morrer a vossa natureza terrena, lá em Gálatas. Então, muitas pessoas da igreja de Coríntios praticaram essa palavra, mas eles
se revestiram da palavra do conhecimento e passaram a mortificar os feitos do corpo. Tais foste alguns de vós outrora, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Observe agora no verso 12, e assim diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Ponto. A nossa vida espiritual, amados de Deus, a nossa salvação eterna, os nossos pecados foram cancelados por Cristo. A nossa salvação eterna foi dada gratuitamente, Efésios 2:8, por Deus. Então, mediante a nossa vida espiritual, tudo o que fizermos na carne, seja ela qual for a situação, a mais horrível, a mais horrenda que for, aos olhos da carne, se é filho, se é herdeiro de Deus, da salvação eterna, este está salvo. Mas se existe um proceder carnal, se existe atitudes carnais, vão tirar essa pessoa do direito a ter paz. Porque quem procede segundo a carne não tem paz. Quem procede com raiva, com ódio, com ira no coração, nem a oração Deus responde. Para você ter uma ideia, é um eleito de Deus, é um filho de Deus. Mas Jesus diz, olha, os limpos de coração verão a Deus. Então veja que só Jesus com essa palavra já está dizendo, se você estiver na carne, você não vai ver a Deus. Se você viver nos desejos dela, você é escravo dela. Você não é escravo de Deus. É como diz lá em Romanos, os que cogitam das coisas da carne, amam as coisas da carne. Mas os que, pelo Espírito, amam o Espírito, amam as coisas de Deus. Os que se inclinam para a carne, colhem morte. E os que se inclinam para o Espírito, colhem vida ou paz. Jesus está dizendo claramente, olha, se vocês se inclinarem para o Espírito, se vocês mortificarem os feitos carnais, que não tem nada a ver com a minha vontade, se vocês se inclinarem para isso, a justiça, a paz e a alegria não acontece na sua vida, porque esses frutos só tem em suas vidas aquele que mortifica o homem carnal, o homem exterior. Então Paulo diz aqui, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Por que não convém? Porque impede o agir dos anjos, porque os anjos de Deus não vão ministrar para quem está na carne, eles vão ministrar para quem está no Espírito. Por isso que o reino de Deus é justiça, e os anjos vão agir com justiça. Seria muito injusto da parte de Deus a pessoa ter um agir totalmente carnal em todos os dias da sua vida, na bebedice, na prostituição, na impureza, na lascívia, nos desejos malignos, no ódio, na raiva, na avareza, no desejo de vingança, e colherem a ação dos anjos. Os anjos atuam no reino de Deus, não é no reino da carne. Então, amado de Deus, é assim que acontece no reino de Deus. Quem se inclina para a carne, para a sua vontade, perde a paz, perde a alegria e perde a justiça. Mas quem se inclina para o Espírito, toma posse da paz, toma posse da alegria e toma posse da justiça nos seus caminhos, porque os anjos, uma vez mais, não vão ministrar na vida daqueles que estão na carne. Continuando aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então veja, amados de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, todas as coisas são lícitas. Eu estou salvo, o mal foi destruído, eu estou perfeito no Espírito, purificado do meu pecado para sempre. João 29, eu tenho esse conhecimento. Mas, mediante as obras da carne, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E é o próprio apóstolo Paulo que traz, em todas as suas cartas,
que somos filhos de Deus, que somos anjos, que somos herdeiros, que estamos salvos, que estamos purificados do pecado, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lavou para sempre, que o diabo está destruído, que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: olha, mortifica os feitos da carne, hein? Se você mortificar, verdadeiramente você vai ter vida. Você vai estar reinando em vida, que é a paz, que é a alegria no Espírito Santo. Então é em unidade com o Espírito de Deus, em proceder, Porque só pode estar em unidade com Deus quem está se inclinando para as coisas do alto, para as vontades de Deus, mortificando o velho homem. É em unidade com Ele, é no proceder espiritual que a gente toma posse da alegria, da paz e da justiça, que é o reino de Deus, como diz lá em Romanos, capítulo 14, verso 17. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja, amado de Deus, que esse assunto é tão sério, porque quanto mais a gente se inclina para o Espírito, mortificando tudo que não presta em nossa carne, muito poder de Deus acontece em nossa vida. Isso a gente basta olhar para a vida de Jesus. Jesus totalmente mortificou os feitos da carne. Totalmente mortificou o ódio no seu coração, o desejo de vingança, porque ele mesmo diz: olha, não pensa que se eu rogar ao meu Pai, ele mandaria aqui 12 legiões de anjos, daí acabaria com tudo, com vocês todos aqui. Mas eu não vim para isso, eu vim para o propósito da cruz. Então, neste momento, Jesus venceu o ódio, venceu a mágoa daqueles que o acusavam, daqueles que o maltratavam. E é assim que acontece. Quanto mais a gente se inclina para o Espírito, mais o poder de Deus acontece. E a gente vê nas obras de Jesus. É por isso que ele diz: olha, se permanecerdes em mim, maiores obras que eu fiz, vocês também farão. Jesus está dizendo o que aqui? Se vocês permanecerem em mim no Espírito, e não nas obras da carne, tudo o que vocês pedem será concedido, olha só. Mas para quem permanece no Espírito. A graça de Deus, amado, ela justificou o teu espírito para a salvação eterna. Ela não justifica as tuas obras da carne, para que você continue praticando carnalidades na vida e venha receber a ministração dos anjos. Não. Não foi isso que Jesus ensinou e nem é isso que Paulo prega. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não está dizendo que você tem que estar na carne e Deus concorda e está tudo certo. Não, Deus diz: sede santos, que eu sou santo. E isso está descrito em Levítico, capítulo 20, verso 7. Vamos a essa evidência. Levítico, capítulo 5, verso 7. E assim diz, capítulo 20, verso 7 de Levítico: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. A ordem aqui, desde o passado, desde os livros de Moisés, desde a lei, a ordem de Deus aqui foi para que o povo viesse santificar-se, porque Deus é santo. E Paulo traz isso claramente em toda a graça de Deus, em todas as suas epístolas. Mortificai os feitos do corpo, e certamente vivereis. Como diz lá em Gálatas, capítulo 5 também, verso 19. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E Paulo cita prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Então veja, amado Deus, que a graça de Deus, ela não é conivente com a carne, com os desejos dela. Pelo contrário, Paulo está ensinando aqui, nas suas epístolas, o mesmo que foi ensinado lá atrás. Sede santo, porque eu sou santo. Paulo está falando a mesma coisa. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Vos revistais do novo homem. Paulo está falando a mesma coisa, hein? Na epístola de Paulo aos Gálatas, ele está dizendo a mesma coisa que foi escrito aqui em Levítico capítulo 20, verso 7.
Portanto, santificai-vos, sede santos. Essa é a ordem da graça de Deus. Uma pessoa, amada de Deus, ela pode chegar em qualquer debilidade da sua carne porque está sujeita. Na igreja ela pode chegar de qualquer jeito e ela será muito bem acolhida. Pode chegar com os seus vícios, com um cigarro no bolso, mas a palavra de Deus vai tratar disso, conduzindo-a a se despojar do velho homem. A palavra de Deus em todo o tempo, nas mensagens, nas reuniões, vai conscientizar a ovelha que o proceder dela tem que ser espiritual e não na carne. Abre em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Aqui também, nesta epístola de Pedro, a primeira epístola, no capítulo 1, verso 16, ele está narrando as mesmas coisas que está descrito em Levítico, capítulo 20, verso 16, como acabamos de ler, verso 7, quer dizer. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, fala da mesma coisa. Veja o que está descrito. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos. Aqui nós estamos falando, nessa mensagem, do reino de Deus, que só toma posse da paz, da alegria e da justiça aquele que mortifica o velho homem, amado. Para viver segundo o Espírito é um esforço nosso. E Deus nos ajuda. Deus nos ajuda porque Ele diz claramente, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5 e 6. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Assim você entende as outras coisas. Se alguém precisa do fruto do domínio próprio, peça a Deus. Se alguém necessita do fruto paciência, peça a Deus. De fé, de longanimidade, de amor no coração, peça a Deus. E Ele tudo proporcionará. Aqueles que falam com Ele, aqueles que pedem. Então veja, amado de Deus, que a carta de Paulo, as cartas em sua totalidade, que está registrada a graça de Deus, está chamando todo mundo para andar no Espírito. E nós temos a condição para isso, porque escrito está em Romanos capítulo 6, verso 14. Vamos a essa evidência. Todos nós temos a condição dada por Deus, porque assim afirma o Evangelho. O poder para andar no Espírito. Romanos capítulo 6, verso 14. E assim diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, amado de Deus, essa condição todo mundo já tem, de mortificar os feitos do corpo. Porque esse dom, ele é dado para aquele que está vivendo a graça. Ele não está mais debaixo de maldição. O fruto do domínio próprio será dado, e já está dentro de cada um de nós. Basta ser exercitado. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo das bênçãos, debaixo do poder de Deus, que nos pertence, que já nos foi dado, que já está dentro de nós. O anjo já foi despertado para o reino, para o poder de Deus. Todo aquele que é conhecedor da graça foi despertado para o poder de Deus. Por isso que Paulo diz aqui claramente: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então quer dizer, então você tem um domínio próprio aí, para vencer todas as obras da carne que te impedem de reinar em vida, que te impedem de receber a justiça de Deus, que te impedem de ter paz e alegria. Então o poder já está aí. O pecado não terá domínio sobre vós. Então, quem tem o poder sobre a carne é você, porque Cristo está em você, está em todos nós. E é como Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa humilhação? Então Jesus está aí. Basta invocá-lo, basta pedir a Deus. Como passei a informação que está descrita em Tiago capítulo 1, versos 5 e 6, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus.
que a todos dará. E assim entenda todos os demais frutos que precisam ser despertados, Deus dará. Embora, amados de Deus, muitas pessoas, elas não estão na vontade de Deus, e como diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Esse é um fruto que Deus usa, porque se Ele não usasse esse fruto dele, essa misericórdia que se renova toda manhã para com os filhos dos homens, o mundo, o ser vivo não mais existiria. O ser humano, a mulher, o homem, se não fosse as misericórdias de Deus, eles não mais existiriam. Por isso que Deus diz: olha, as minhas misericórdias são a causa de vocês não serem consumidos, viu? Mas o maior fruto que eu tenho, a alegria maior que está em mim, é olhar para o homem que teme a mim, que teme da minha palavra. Esse é o meu prazer. Eu olho para as pessoas que estão na carne e uso de misericórdia para com elas. Mas o meu prazer mesmo está naquele que teme a mim. Veja em Eclesiastes capítulo 2, verso 26, o que diz. Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Vejamos o que diz nesta evidência, amados de Deus. Eclesiastes 2, 26. Olha só, você vai entender mais ainda a mensagem através dessa leitura. Eclesiastes 2, 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, ou seja, aquele que mortifica os feitos do corpo. E Paulo diz: olha, não me deixarei dominar por nenhuma dessas situações de carne, viu? Embora tudo me seja lícito, com relação à minha salvação eterna, não perco, mas com relação ao meu reinar em vida, a ter direito à paz, a ter direito à alegria, a ter justiça nos meus caminhos, não vou me deixar dominar para que eu tome posse desses frutos do reino, dessas bênçãos. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Não é apenas, amado de Deus, receber a graça de Deus, ouvi-la, mas desenvolver a salvação. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador, vai vendo, dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àqueles que agrada a Deus. Então veja que realmente aqueles que andam segundo a carne perde, e aqueles que andam segundo o Espírito ganha. Aqueles que mortificam a carne ganha, mas aqueles que têm prazer nos desejos dela perde. É o que Deus está dizendo aqui. Louvado seja Deus, amado de Deus, por essa palavra, por essa mensagem. Eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo o teu coração, a tua mente, a tua vida se inclinando para o novo homem, para a orientação de Deus que tivemos nessa mensagem. E a justiça, e a paz e a alegria estarão presentes todos os dias na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Até a próxima, anjos eleitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Graças a Deus pela sua perseverança, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em unidade com o Espírito. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei
Então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.